Olá, irmãos, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1 até o versículo 30, ou seja, todo o capítulo 11 de Mateus, como base a tudo aquilo que ouvimos e vivemos junto ao culto de domingo à noite, em que o Grupo M conosco apresentou a cantata, a peça Ajoelhai. Eu queria pegar este tema e propor na análise desse texto de Mateus capítulo 11. Onde ajoelhai normalmente é visto como um ato imperativo e normalmente de fora para dentro, as pessoas outorgando, estabelecendo essa direção sobre nós, mas também entendendo que existe um ajoelhai como proposta imperativa de dentro para fora, em que o nosso reconhecimento se estabelece de poder colocar-se diante de Deus. A quem ajoelhamos e quando nos ajoelhamos? Normalmente há pessoas que se colocam em posições superiores às nossas. Quando nós reconhecemos o poder, a autoridade, onde nós reconhecemos honra, dignidade a essas pessoas. Normalmente nos colocamos submissos a cumprir uma ordem, a estabelecer o reconhecimento que essa pessoa exerce um domínio sobre a nossa vida. E é por isso que nós identificamos nos primeiros versículos quando João Batista manda os seus discípulos irem até Jesus para poder reconhecer que de fato ele era o Cristo. E é interessante que Jesus, quando recebe essa pergunta se ele de fato era o Cristo, ele fala de tudo aquilo que ele estava vivendo, todos os fatos que estavam marcados ali na sua história. Sabe, é muito importante para nós entender que da mesma forma que naquele tempo, até hoje, Jesus continua manifestando seu poder, a sua autoridade, através não apenas de sinais, prodígios, milagres, mas principalmente na sua intervenção direta sobre a nossa vida e a nossa história. Porque a partir de nós podemos também continuar vivendo essa honra do Senhor, procurando nos colocar sempre de joelhos, numa ação de se prostrar, de reconhecer a grandeza desse Deus sobre nós. Um segundo aspecto que nós encontramos está a partir do versículo 7, quando Jesus fala do testemunho de João. Ele dá a devolutiva daquilo que envolvia João. Porque no olhar de Jesus, as pessoas naquela época olhavam para João e viam que ele era uma pessoa diferenciada, mas muitos rotulavam que ele era uma pessoa endemoniada. E quando Jesus faz algumas coisas opostas a João, também era criticado, como glutão, por exemplo. E nós podemos ver que essas pessoas, da época de Jesus, na época de João Batista, não conseguiam colocar os seus corações submissos a nem João Batista e também a Jesus. Como está o coração do nosso povo hoje? Será que eles reconhecem quem de fato é Jesus? Será que eles estão abertos a reconhecer, sem criticar, quem foi e o que faz Jesus sobre a nossa vida, a nossa história? A terceira coisa está presente a partir do versículo de número 20, quando Jesus fala sobre algumas cidades, quando ele fala sobre alguns povos em que ele esteve mais presente, realizando mais milagres, mas esse povo não creu, não de fato se submeteu à visão e os propósitos que Deus tinha sobre a sua vida. Sabe, existem pessoas e povos que ainda não reconheceram Jesus, que ainda não se prostraram a Jesus, que ainda não colocaram as suas vidas diante de Jesus. Mas será que essa realidade também não é comum entre nós cristãos? Por conhecer um pouco, às vezes, nós não nos aprofundamos tanto, porque talvez em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós temos apenas a referência de quem é Jesus, mas nós não usufruímos desta referência, não aproveitamos a validade desse Jesus sobre nós. Por último, a partir do número 25, os versículos que aí estão propostos até o versículo de número 27, nós encontramos Jesus colocando que os sábios, ou até mesmo, como ele diz, os eruditos, eles não foram uma meta para que a mensagem do Senhor fosse propagada para eles, ou que fosse usada as suas vidas, os seus conhecimentos, para que essa mensagem se tornasse ainda mais difundida. Deus usou os pequeninos, os humildes, não para simplesmente mostrar que Ele, Deus, escolhe ponto final as pessoas, mas Ele sabe que essas pessoas humildes, elas se prostram, elas reconhecem o valor, elas procuram dar autoridade àquilo que se vivencia. E como se pode ter tamanha sabedoria, tamanha proposta de domínio, se não há conhecimento, se não há busca externa para de fato viver isso?
Nós encontramos nesta proposta aqui a visão de Deus de escolher pessoas que, como a própria Bíblia diz, podem ser consideradas sábias ao contexto de Deus, porque ao contexto dos homens podem ser consideradas loucas. E isso vai intrigar os sábios, os eruditos, porque o conhecimento da palavra e a experiência com Deus não vem de muitos estudos ou do muito saber, mas sim de uma experiência pessoal com Jesus. E por último, o versículo 28 a 30, Jesus faz um convite para nós. E esse convite é para poder viver uma vida nova, transformadora, em todos os aspectos que nós vivemos. Você quer aceitar esse convite? E qual é o convite? Se prostrar diante dele, de poder adorá-lo. O texto fala, se coloque diante dele, porque você está cansado, você está fadigado, você não aguenta mais, você está praticamente caindo. Esse processo é venha, aqui você vai encontrar refrigério, venha, aqui você vai encontrar força, venha, porque o Senhor quer te ajudar. Então, esse processo de se ajoelhar não vem por uma ordem de fora, mas por aquilo que lá dentro clama por uma solução, por uma resposta, por um novo momento. Dê voz ao seu coração, pela necessidade que você tem de Deus. Se ajoelhe diante do Pai, clame a Ele, receba-o de todo o seu coração, para que Ele faça diferença na sua vida agora e para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Um abraço.